Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim como os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham rasgado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Diante de tempos tão difíceis e confusos como o que nós estamos vivendo agora, nós somos convidados a confiar cada vez mais em Deus. Podemos não saber o que fazer, mas Ele lá em cima sabe. Então, nós temos que buscá-lo com fé, esperança e amor. Ele fará brotar sabedoria e paz em nós e através de nós. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja IPI Bom Jesus, mediado por tecnologia, porque ainda estamos em tempo de pandemia. Bom culto a todos. Tenham um bom domingo.
quer viver 2021? Tenho certeza que essa é uma boa pergunta para nós, diante de tanta incerteza que nós estamos vivendo nesse ano. Estamos com a pandemia ainda presente e, apesar das vacinas, ainda o clima de dificuldade persiste. O Gilson, ele falou para nós nas últimas semanas sobre leveza e sobre segurança em Deus. E hoje eu gostaria de tratar do assunto de sabedoria. Então, respondendo a pergunta, como você quer viver 2021? Quero responder para você, com sabedoria. E para isso eu vou usar um texto do livro de Jó. O livro de Jó, gente, é sobre Jó. Jó era um homem justo, era um homem devoto a Deus, era um homem importante na sua comunidade, que de maneira inexplicável perdeu tudo, perdeu todas as suas propriedades, perdeu a sua família e especialmente perdeu a sua saúde. E ele foi tomado por uma grande agonia, e essa agonia é relatada no livro inteiro, através de muitos discursos, de muitas orações. Mas existe um capítulo específico, que é o capítulo 28, que nós vemos que Jó faz uma profunda reflexão sobre a sabedoria. Olha só que interessante, em meio a um sofrimento intenso, Jó se dá conta que precisa de sabedoria. Eu acho que isso é bem inspirador para nós nos dias de hoje. Então eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Jó, capítulo 28. Eu vou ler os versículos 9 a 15 e depois 20 a 28. Diz o seguinte: o homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino, e ela também não pode ser paga com prata. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e Ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que é debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então Ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Eu creio que esse poema feito por Jó talvez seja o momento de um grande insight que ele teve sobre o que significa o sofrimento. É o ponto alto, eu creio, de todo o livro de Jó. O poema fala sobre o que? Sabedoria. Em outras palavras, Jó está dizendo que o sofrimento é uma questão de sabedoria, ou seja, é preciso de sabedoria para poder lidar com o sofrimento da maneira adequada. O que nós vamos ver nesse capítulo são duas coisas, portanto, o desafio da sabedoria e o segredo para se obter a sabedoria em meio ao sofrimento. Então, vamos começar com o desafio da sabedoria. Nos versos 9 a 15, diz que a sabedoria é um tesouro de imenso valor. Ele não pode ser comparado nem com o ouro e nem com a prata. Assim como em vários lugares da Bíblia, o que está sendo dito aqui é que a sabedoria é mais importante do que qualquer coisa. Mas afinal, o que é a sabedoria?
As duas principais palavras na língua hebraica para sabedoria são binah, que significa insight, e hokmah, que significa habilidade. Então a sabedoria bíblica nos indica como você pode tomar boas decisões em todos os momentos da sua vida. Como você obtém insights, e a partir dele você desenvolve a habilidade de usar isso que você recebe. Sendo assim, sabedoria não é apenas uma questão moral de fazer as coisas certa ou errada, embora eu creio que sabedoria não seja menos do que isso. A sabedoria, ela está relacionada a todas as circunstâncias da vida. Então, ser sábio é saber o que fazer em 90% das situações da vida para o qual as regras morais não são aplicadas. Por exemplo, com quem eu devo namorar? Eu devo romper ou não o relacionamento? Eu devo me casar com esse ou com aquele? Percebam, isso são perguntas legítimas, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de sabedoria. Outro exemplo, qual a profissão que eu devo seguir? Qual o projeto que eu devo desenvolver? Existem várias opções, existem várias oportunidades. É uma questão de sabedoria você escolher um ou outro. Uma questão também ligada, por exemplo, a conflito. Quando eu devo falar alguma coisa e quando eu devo ficar calado diante de uma situação. Percebam, não é uma questão de falar a verdade ou não, a questão é o momento certo para você falar alguma coisa e promover a paz. Então, depende da situação que você tomar nessas circunstâncias, você pode mudar completamente a tua vida. Então, você precisa de sabedoria ou você vai estar ralado. Então, seguindo a reflexão de Jó aqui, ele diz o seguinte: olha, isso é tão importante nós ter sabedoria que não tem preço. Ela é muito mais valiosa do que a prata e o ouro. E quando vem o sofrimento, você tem que ter a sabedoria para saber o que fazer. Então, nesse momento, eu creio que é exatamente nesse momento, Jó descreve o grande desafio da sabedoria. Ele diz o seguinte, a partir principalmente do verso 12, ele vai dizer o seguinte: ela é inacessível. Ou seja, você não vai conseguir encontrá-la. Aonde você consegue encontrar a sabedoria? Percebam que os versículos 9 a 11, eles são muito interessantes. Eles nos falam, gente, sobre o quê? Sobre tecnologia. Fala que os homens cavam túneis atrás de tesouros e atrás de rios escondidos. Perceba, você pode obter prata e ouro através da tecnologia e através das mãos humanas. Mas onde está a sabedoria? A sabedoria nós não encontramos desse jeito. A pergunta do versículo 12, onde é encontrada a sabedoria, é uma pergunta retórica, porque você realmente não pode encontrar essa sabedoria. E o verso 13 finaliza: ela não pode ser encontrada neste mundo. Olha só que profundidade de declaração. Isso significa que a sabedoria não pode ser encontrada a partir da razão humana. Isso significa que a habilidade humana, ela pode te dar a tecnologia, pode descrever a natureza de como as coisas funcionam, mas tomar a decisão do que você deve fazer requer sabedoria. Então, a sabedoria, ela não é encontrada na terra dos seres viventes, mas em Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas discutindo ou talvez tentando colocar como opostos a fé e a ciência. Nós não percebemos que a ciência e a fé, elas não precisam se excluir. A ciência, ela vai descrever a natureza, ela vai descrever como as coisas funcionam. Agora, como você vai tomar a decisão para fazer, ou o que você vai fazer a partir dessas informações, é uma questão que tem que ser feita, e dentro da perspectiva cristã, deve ser feita a partir da fé, a partir da harmonia com tudo que Deus tem proposto para nós, e todo o plano de Deus e projeto de Deus para o mundo.
Com certeza, gente, 2021 é um ano que vai necessitar de muita sabedoria. O sofrimento ainda está batendo à nossa porta. Nós vivemos tempos difíceis, tempos confusos, ainda somos confrontados com as consequências econômicas, sociais, políticas, sanitárias da pandemia. Nós encontramos casos também difíceis de ser tratados, como esse de Manaus, por exemplo, e nós ficamos aflitos. O que devemos fazer? Mas nesse momento nós vamos nos identificar com Jó, com os dilemas de Jó sobre o sofrimento. E nós clamamos por sabedoria. Mas se não conseguimos encontrá-la, como foi a reflexão de Jó, como nós vamos poder obter essa sabedoria? E esse é o segundo ponto da nossa mensagem. No verso 12, nós temos a pergunta: onde pode ser encontrada a sabedoria? Mas a segunda vez que essa pergunta é colocada, no verso 20, existe uma modificação. É perguntado: de onde vem a sabedoria? Perceba que na primeira vez, o que está sendo dito é que você não tem como encontrar a sabedoria através do trabalho humano. Mas na segunda está dizendo, não é que você encontra, mas que você recebe. Portanto, sabedoria é revelação de Deus. É algo que vem de cima, é algo que Deus fornece às pessoas. Isso significa, conforme o versículo 21 e 23, é que a sabedoria ela está escondida dos seres viventes, mas apenas Deus pode ver a coisa toda. Me deixe explicar isso um pouquinho melhor. Se você observar esse poema, nos versículos que seguem ao versículo 23, nós vemos Deus descrevendo um tipo de ordem divina. Ele fala do peso do vento, da medida das águas, do caminho do relâmpago. O que a Bíblia quer dizer, portanto, ou ensina, é que, por um lado, todas as coisas foram criadas em ordem por Deus. Mas, por outro lado, a vida ela está caída, ela foi corrompida. Houve o pecado que entrou no mundo. Isso afastou o ser humano de Deus. Ou seja, existe um mal no mundo e ele acaba escondendo de nós as coisas de Deus. Por isso que no final do versículo 28, Jó nos fala sobre afastar-se do mal para obter o entendimento. Então, isso você percebe também no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, parece que tem respostas práticas para nós no começo. Então, você lê logo no início: se você trabalha duro, você vai ter dinheiro. Se você treinar bem o seu filho, ele vai ser uma boa pessoa. Mas na sequência do livro, se você vai lendo no decorrer de Provérbios, você percebe o seguinte, que o pobre pode trabalhar duro, mas a opressão tira a riqueza dele. Você pode até tratar bem o teu filho, mas ele pode ter outras escolhas que pode decepcionar você. Então, quando nós lemos Provérbios, o que acontece é que muitas vezes nós buscamos talvez regras de comportamento ou promessas. Mas Provérbios, gente, é um livro sobre sabedoria e ele descreve como as coisas ordinárias funcionam. Ou seja, existe um padrão, existe uma ordem criada. Em geral, isso quer dizer o seguinte: em geral, se você trabalha duro, você vai ter dinheiro, é óbvio. Se você amar as pessoas, elas te amarão de volta. Mas o que a Bíblia ensina é o seguinte, é que nós estamos num mundo caído. Não existe essa ordem, ela foi quebrada. Mesmo que essa ordem esteja escondida em algum lugar, nós não temos como encontrá-la. Então, o poema de Jó, ele nos dá a solução no final. No versículo 28, ele diz que o temor do Senhor é a sabedoria. Gente, o temor do Senhor não é uma questão moral, é uma atitude interna do coração de como você encara tanto o sofrimento como as complexidades da vida.
Muitas vezes nós achamos que o temor do Senhor significa medo, mas você só pode ter medo diante de uma coisa que é má. Você está quando você está diante de Deus, você está diante de algo tremendo, ou de alguém tremendamente bom, incrivelmente belo, maravilhoso. Então você pode, com certeza, trocar o medo pelo temor do Senhor. Uma ilustração que eu gosto de usar sempre quando falo disso é a ilustração das Crônicas de Nárnia, que é um livro escrito pelo autor C.S. Lewis, que foi também filmado, foi feito uma animação da Disney. Nesses contos, C.S. Lewis ele relata de um leão que é tido como Cristo. Ele faz o tipo de Cristo. Esse leão Aslan, em vários momentos do livro, das crônicas, é dito que Aslan não é domesticável. Ele é forte, ele é poderoso, ele é até assustador em muitos momentos. Mas só que ele é bom. Então, diante de alguém que é terrível, mas é bom, o que te resta a fazer? Gente, te resta simplesmente se render a Ele. Então, o que Jó nos descreve é que a nossa percepção de Deus, ele deve ter um nível de amedrontamento, um nível que eu posso dizer que é uma consciência do poder e da majestade de Deus. Só que junto com isso, e é isso que significa temor a Deus, junto com isso tem que vir um senso incondicional de confiança. Deus é terrível, mas Ele é bom, então você pode confiar nele. Deus tem todo o poder, mas Ele é bom, então você pode ficar e se aconchegar e ser consolado por Ele. Confiar em Deus, mesmo em meio à escuridão da vida, mesmo em meio a qualquer dificuldade, confiar em Deus, este é o segredo da sabedoria. Isso requer de nós o quê? Requer de nós rendição, entregar a nossa vida. Isso requer de nós não querer controlar a nossa vida, nós realmente depositar diante dele tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, para que ele nos guie. E no meio das circunstâncias da vida, nós não vamos ter medo de ser nada, de ser destruídos, muito pelo contrário, nós temos confiança que ele vai conduzir e que ele vai nos revelando, apesar dos nossos limites, apesar da nossa pequenez, apesar de sermos seres pecadores, seres que estão longe dele. Nós somos convidados à autorrenúncia, somos convidados a não querer simplesmente obter a sabedoria ou respostas, ou o pleno domínio de tudo a partir da habilidade das nossas mãos, a partir daquilo que nós fazemos. Embora tudo isso seja importante, tem o seu lugar, mas o que Deus está dizendo é que o centro da nossa vida tem que ser a confiança em Deus. E quando a gente olha para Deus, tudo mais se organiza. Quando a gente deposita a nossa fé, quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, todas as coisas criam ordem, todas as coisas começam a ter sentido. Então Deus vai dando sabedoria, eu vou sendo transformado. Quando eu olho para Deus, quem se modifica sou eu. Quando eu olho para Deus, quem é transformado sou eu. Quando eu olho para Deus, eu me conheço mais. Se eu olhar para mim mesmo, eu não vou me conhecer. Mas se eu olhar para Deus, tudo mais vai fazer sentido. É isso, eu creio, que fala Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou como diz a versão melhor traduzida, de nada terei falta. Mesmo que eu ande num vale escuro como a morte, não temerei mal algum. Se você confiar no bom pastor, no Deus em meio à escuridão, você com certeza vai ser transformado. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser mais humilde, você vai ter habilidade para discernir melhor as coisas. Enfim, você será mais sábio.
eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: em meio ao sofrimento, com certeza nós estamos diante de uma grande oportunidade de se tornar mais sábios quando confiamos em Deus. Mas ainda assim existe a dor. Ainda temos que lidar com a agonia, com a angústia. Como lidar com isso? Quero dizer para você o seguinte: Jesus é a própria personificação da sabedoria. Então, para lidar com a dor, você tem que ver Jesus Cristo sendo verdade no meio da escuridão. Perceba, lembre, no Getsemane, na cruz, Jesus, ele teve um nível de confiança em Deus, incondicional diante do medo e do sofrimento, que certamente nós nunca vamos conseguir alcançar. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Então Ele tem que ser verdade para você. Essa realidade do que Cristo fez, a obra de Jesus na cruz, ela tem que ser verdade para você. Você tem que se identificar com ela, você tem que confiar nisso, você tem que crer nisso. E perceber que, embora Jesus tenha sido totalmente abandonado pelos seus amigos, pelas pessoas que ele confiava e até pelo próprio Deus, ele permaneceu confiando. Ele foi fiel até o fim. Jesus, ele poderia ter abandonado um sofrimento sem fim, sobre o qual ele estava submetido de maneira fácil, mas ele escolheu permanecer. Essa é a grande alegria, a grande revelação da cruz. Ele permaneceu diante de todo o sofrimento, e se ele permaneceu diante de todo o sofrimento, ele permanece conosco, apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos limites, e mesmo diante de todo o nosso sofrimento. Então você pode confiar em Deus na escuridão, através do amor de Cristo. Jesus alcançou a verdadeira sabedoria e Ele compartilha conosco quando nós nos ligamos a Ele em confiança. Nós somos chamados a confiar. Finalmente, nós podemos dizer que temer ao Senhor, portanto, é desistir de você mesmo. Quando você desiste de você mesmo, você encontra o seu eu. Você perde a sua vida para você salvá-la. Você submete à morte as tuas ambições, os teus desejos favoritos a cada dia, a fim de encontrar a vida completa, a vida eterna. Isso é sabedoria. Então, se você olhar para si mesmo, você perde tudo, mas se você olhar para Jesus, tudo mais ganha ordem, e você experimenta a sabedoria de maneira muito prática. Isso se torna um grande processo, um estilo de vida, onde a sabedoria que é dada por Deus é experimentada por cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós aqui em nome de Jesus pedimos sabedoria, que nós possamos abrir o nosso coração para confiar em Ti em meio a todas essas situações estranhas à nossa volta. Nós, na maioria das vezes, não sabemos o que fazer, somos faltos de sabedoria, mas sabemos que a sabedoria vem de Ti agora, Senhor. Então, nós pedimos que em cada passo Tu nos abra a mente e o coração para tomarmos boas decisões. E a partir da confiança em Ti, sabemos que Tu tem um grande projeto, não só para nós e para o mundo. Embora isso seja difícil de perceber em meio ao sofrimento, nós queremos dizer que em nome de Jesus, pela obra de Jesus, por aquilo que Jesus fez, nós queremos dizer que nós continuamos confiando. Eu olho para Jesus, Deus, e confio naquilo que Tu fez e continua fazendo por cada um de nós. Então eu peço que Tu abençoe a todos,
para que de alguma forma possamos experimentar, muito mais do que a bênção, mas experimentar a presença consoladora do abençoador. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de encerrar o nosso encontro lembrando do que está acontecendo em Manaus. Lá o sistema de saúde entrou em colapso, as vagas de leitos se esgotaram, a falta de oxigênio para os pacientes. Enfim, é uma situação muito triste que todos nós estamos acompanhando. Eu particularmente tenho contato
com pessoas, pastores, colegas cristãos, em todas as partes do Brasil, inclusive lá do Amazonas, e vários têm entrado em contato pedindo, acima de tudo, oração, mas também, dentro do possível, colaborar com o que já está sendo feito lá naquele lugar. Então, existem várias maneiras de nós participarmos e ajudar o que está acontecendo lá em Manaus. Neste momento agora, eu quero me dispor a estar orando por eles e peço que você me acompanhe nessa oração, estejamos intercedendo, pedindo a Deus realmente que haja consolo para todas as vítimas, para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, e que haja também uma solução para que o sofrimento seja aplacado. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, Tu sabes tudo o que acontece, nós cremos e confiamos em Ti. Por isso, colocamos agora em oração a vida de todas as pessoas de Manaus, especialmente aqueles que estão sofrendo por falta de oxigênio e por não ter leito disponível para serem tratados desta pandemia. Deus, eu te louvo pela mobilização de tantas igrejas que estão se mobilizando para ajudar as pessoas. Também, Senhor, te louvo porque, de alguma maneira, Tu está nos fazendo perceber a necessidade de tantas pessoas. Está tocando no nosso coração para estar nos intercedendo. Então, nós como cristãos, como pessoas que creem em Jesus, agora nesse momento, clamam a Ti para que Tu intervenha naquele lugar. Ó Pai de amor, Pai bondoso, que haja uma solução para aqueles problemas, que haja mobilização nacional, que haja mobilização política, que haja mobilização das pessoas para que situações como aquela não aconteçam mais. Então, eu quero colocar a vida deles, a vida das pessoas, dos profissionais de saúde que estão lá, que eles estejam, Senhor, sendo alcançados com uma graça única e especial. Oro também pela pandemia em todo o Brasil, aqui também onde nós estamos. Oro pelos profissionais de saúde, oro por aqueles que estão enfermos e por aqueles que precisam do Teu cuidado. Que tudo aquilo que Tu tem feito já no nosso meio possa ser visto de uma maneira única, solucionando esse problema tão grave que tem vindo até nós. Então, que os nossos corações estejam confiando em Ti e olhando para Ti como aquele que dá a solução e orienta a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.